nós encerramos na semana passada a introdução ao Novo Testamento, né? Por isso que hoje e nas próximas sextas-feiras, né? Mas temos nesse mês de novembro 4 sextas-feiras, hoje e mais 3, para encerrar então o nosso semestre aqui, nosso período de aulas. E nós vamos retomar as nossas aulas agora na primeira sexta-feira de fevereiro de 2018, com a graça de Deus. Aleluia. Só que vai ser diferente. Em 2017 nós estamos nos dedicando a como estudar a Bíblia. 2018 é que nós vamos, de fato, começar a estudar profundamente toda a Bíblia. Amém? Então, eu quero que vocês se preparem para esse ano de 2018 que vem, nesse sentido, e no sentido de não serem faltosos. Ninguém quer que as graças e as bênçãos de Deus faltem em sua vida, quer? Mas faltam nas aulas. Nós podemos faltar. Então, 2 coisas que eu queria colocar na mente de vocês para o ano que vem. Não faltar em nenhuma sexta-feira. E segunda coisa, né? Me ajudar a falar com os outros membros da congregação, tá? A participarem. Porque ninguém está excluído, não. Todo mundo quer ir para o céu, não é verdade? Sem o conhecimento de Deus não vai não, amados, porque no céu nós vamos conhecer a Deus. Então, convençam os outros, me ajudem a convencer os outros membros aí da congregação a participarem do nosso seminário em nome de Cristo Jesus. E além disso também, as portas estão sempre abertas para qualquer pessoa de outra congregação que vocês conhecerem, para vir também aprender a palavra de Deus. Essa divulgação, tá, também depende de vocês. Esse é o trabalho que vocês têm que fazer. O seminário está sendo uma coisa horrorosa na sua vida? Está sendo uma coisa muito boa na sua vida? Então, que tal você compartilhar essa coisa boa com mais alguém? Você não gostaria que outras pessoas estivessem aqui também recebendo isso que é tão bom? Ou você vai guardar só para você? Aí não seria cristão. Então, se é tão bom, tá, convide outras pessoas. Se é horroroso, fala assim, não vai lá não, Deus me livre daquilo. Mas se é algo muito bom, então convide outras pessoas para também participarem em nome de Jesus. Glória a Deus. Para vocês terem ideia, né? Nós não temos aqui nenhuma motivação financeira. De todos vocês que aqui estão presentes, de todos vocês que fizeram aula esse ano, 14 pessoas pagam mensalidade. Os outros todos não pagam nada. Entendeu? Tem gente que pode pagar, mas não paga mesmo assim, mas também, eu também não ligo para isso. O que eu quero é que aprendam a palavra de Deus. Tá? E ninguém vai poder alegar, não fiz seminário porque não tinha dinheiro, porque nós não temos essa cobrança. Entendeu? Então, de todos vocês que fazem seminário aqui, esse ano, esse aqui é prestação de contas que eu estou falando com vocês das mensalidades. A mensalidade é super barata. Você não acha um seminário nessa qualidade e com uma mensalidadezinha de R$50. Você dá uma saidinha de casa, você gasta muito mais do que R$50. É verdade ou não? Qualquer lanchonete que você vai, qualquer restaurante que você vai, você gasta mais que R$50. É verdade ou não? R$50 dá quanto de combustível? Não viram? Então, R$50, ó, o nosso seminário aqui devia ser R$100 mil por mês para cada um. No mínimo.
porque tem valor. É estudo profundo da palavra de Deus. Tá? São R$50. E durante esse ano todo, de todos que fizeram seminário aqui, 14 pessoas só pagaram a mensalidade. Tudo isso estou colocando para vocês pensarem, refletirem para o ano que vem. Nós fazemos alguma diferença em todas essas coisas. Glória a Deus. Muito bem. Nós estamos, então, dedicando agora as 2 aulas, não é, ao método de estudo bíblico indutivo, que tem 5 passos. Repita comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Oramos para observar, e o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Nós estamos na interpretação, o 3º passo, né? Teremos mais a aula de hoje de interpretação e a aula que vem também de interpretação. E as outras 2 últimas aulas do mês de novembro, a penúltima aula, que será a 3ª sexta-feira de novembro, será o 4º passo, que é a avaliação, e a nossa última aula, a última sexta-feira de novembro, o 5º passo, que será a aplicação. Ok? Muito bem, nós estamos vendo na interpretação que a regra básica de interpretação da Escritura é, diga, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Portanto, o intérprete da Bíblia não é aquele que interpreta a Bíblia, mas sim aquele que medita, como diz no Salmo número 1, de dia e de noite, na palavra de Deus, para, sob a mesma inspiração do Espírito Santo que inspirou as Escrituras, a gente possa também captar como a Bíblia interpreta a Bíblia. É assim que Deus quer que todos nós, todos os seus filhos e filhas, aprendamos a ser intérpretes ou hermeneutas, intérpretes da Sagrada Escritura, captando como a Bíblia interpreta a Bíblia, ok? Dentro dessa interpretação, tá, a Bíblia interpreta a Escritura, nós vimos como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento está na Bíblia para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Depois nós vimos a diferença básica entre os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, para os capítulos, então, de Gênesis 3 até Apocalipse 22. A diferença que aconteceu aí foi o advento do pecado. Gênesis 1 e 2 não havia pecado. Gênesis 3 chegou o pecado. O homem foi infectado pelo pecado. Então toda a história da humanidade, como também a história da salvação, acontece por causa do pecado do homem, e em meio a esse pecado, Deus continua realizando seus propósitos, seus planos soberanos. Glória a Deus. É nesse ponto que nós estamos, então, meditando aqui, nesses 2 importantíssimos capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, trazendo para vocês algumas coisas básicas que vão ser trabalhadas no decorrer de toda a Sagrada Escritura. Para captar bem como a Bíblia interpreta a Bíblia, é imprescindível nós vermos esse princípio aí em Gênesis 1 e Gênesis 2. Então nós começamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Repitam. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu já
trabalhei para vocês a ideia de que esse princípio aí, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio é o ponto na eternidade onde Deus iniciou um período chamado tempo. Se esse período teve um princípio, é porque ele terá um fim. O fim é o ponto na eternidade onde Deus consumará esse período chamado tempo. Esse período chamado tempo, ele está dentro da eternidade. A eternidade é a idade eterna. A eternidade não teve princípio e a eternidade não terá fim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se no princípio criou Deus os céus e a terra, o que existia antes do princípio? Somente Deus, na sua unidade divina e na sua trindade pessoal. Como Deus, um único Deus, mas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes desse princípio, antes desse ponto, na eternidade, nada havia ainda sido criado. Só existia Deus. Não existiam nem anjos, porque anjos também fazem parte da criação. São seres criados. O único ser, tá? O único ser, tá? Aprenda esse nome aqui, ó. O único ser incriado. O que é incriado? Que não foi criado. Porque sempre existiu. O único ser incriado é Deus. Então, antes do princípio, somente Deus existia. Agora, a partir do princípio para frente, nunca mais será igual como era antes do princípio, quando somente Deus existia. Agora, do princípio para frente, sempre vai existir Deus, diga, Deus e sua criação. Deus e sua criação. Nunca mais vai existir somente Deus. Vai existir Deus e sua criação, porque essa criação de Deus aqui, né, é formada de dois elementos. Os dois elementos da criação. Os dois elementos da criação. O elemento permanente, tudo isso eu já passei para vocês, né? O elemento permanente e o elemento provisório. O elemento permanente e o elemento provisório. O elemento provisório é o cosmos. O cosmos é o quê? O mundo visível, tá? Pode escrever aí a natureza em geral, para resumir, tá? A natureza em geral é o mundo visível, composto aí dos três reinos da natureza: reino animal, reino mineral, reino vegetal. Essa criação é chamada, esse elemento da criação é chamado de provisório, porque só vai existir provisoriamente. Quando chegar o fim, também isso vai acabar, por isso está escrito. Jesus disse: passará os céus e a terra. Passará da existência, vai parar de existir. No Apocalipse você vê, por exemplo, né, o mar já não existia. Lembra disso?
Os céus se enrolaram como uma folha de papiro. As estrelas caíram do céu. Tudo isso vai acabar. Esse mundo visível vai acabar, porque ele é o elemento provisório da criação. O elemento permanente são dois, se divide em dois, tá? Os homens e os anjos. Os homens e os anjos foram criados para existir para sempre, tá? Lembrando, eles não são eternos. Só Deus é eterno, porque Deus não teve princípio e nem terá fim de existência. Os homens e os anjos não são eternos, porque eles tiveram princípio de existência, mas não terão fim de existência, vão existir para sempre. Em um dos dois estados, tá? Os homens e os anjos, e anjos vão existir para sempre em um dos dois estados definitivos. Em um dos dois estados definitivos. O estado de salvação para os homens salvos e para os anjos santos, e o estado de condenação para os homens condenados e os demônios com seu chefe Satanás. Esses dois estados definitivos, estado de salvação e estado de condenação, é onde toda a criação permanente, tá? Os homens e anjos vão existir eternidade adentro. Começaram a existir aqui, a partir da criação, a partir do princípio, mas vão existir para sempre dentro da eternidade. Ok? Muito bem. Na aula passada, eu fiz aqui uma pergunta, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por que Deus criou? Eu fiz duas perguntas. Por que Deus criou? E segunda, para que Deus criou? Ok? Por que Deus criou? Deus não criou porque Ele precisou. Porque Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Deus se basta a si mesmo. Deus é autossuficiente. Dizer que um homem autossuficiente é pejorativo, mas para Deus não, é verdade. Deus é autossuficiente. Ele se basta a si mesmo. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Então, por que ele criou? Porque ele quis. Só isso basta. Foi da sua vontade, tá? Deus é o único ser que é livre para fazer o que quiser. Ninguém mais é livre para fazer o que quiser. Só Deus é livre para fazer o que quiser. Deus criou porque quis. Agora, para quê? Com qual finalidade? Com qual propósito Deus criou? Essa pergunta é muito importante, porque Deus, sendo santo como Ele é, Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Tá? Tem propósito. Da onde vinha, então, a origem do propósito de Deus? A origem do propósito de Deus na criação do homem, eu coloquei aqui nesse quadro, na primeira coluna. A primeira coluna desse quadro está o propósito, vamos chamar assim de
propósito inicial da criação de Deus. Olha só, quando foi que Deus estabeleceu aquele propósito? Antes do princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes do princípio, antes de criar, Deus baixou, tá? Baixar é fazer um download. Deus baixou na sua própria mente, no seu coração, os seus propósitos acerca dessa criação. De toda essa criação, o ser mais importante planejado por Deus foram os homens. O homem é o ser mais importante criado por Deus. O homem é o ser que Deus teve a ideia de um dia criar. Vou criar um ser, o homem. Mas para criar esse homem, Deus sabia que ia precisar de todas as outras coisas, de todos os outros elementos da criação. Portanto, Deus criou os anjos e o cosmos, tá? E Deus criou o tempo dentro da eternidade, tudo isso para chamar esse homem à existência e para manter esse homem na existência. Portanto, toda a criação de Deus foi criada em prol do homem, para o benefício do homem, para a sobrevivência do homem, para a vida do homem, tá? Que começa aqui no tempo, que começa aqui na terra, mas que vai se estender para toda a eternidade. Então, em quem Deus pensou? Deus pensou no homem. Tá? Quando Deus pensou em criar, Ele não pensou no cavalo. Não vou criar um cavalo, um bicho de 4 patas, não. Quando Ele pensou em criar, não pensou no mar. Quando Ele pensou em criar, não pensou em nenhum anjo. Quando Ele pensou em criar, o primeiro ser que Deus pensou criar, e que seria o ser mais importante de toda a criação, o homem. O homem seria este ser que seria o centro de todos os propósitos de Deus na obra da criação. Deus pensou em criar o homem para se revelar ao homem. Então, o primeiro propósito de Deus na criação do homem foi a revelação. Por que Deus criou? Para que Deus criou o homem? Para se revelar ao homem, para se apresentar ao homem, para se revelar ao homem. Através dessa revelação, esse homem receberia o conhecimento de Deus. Jesus vai definir a vida eterna, João 17:3, como conhecimento de Deus. E a vida eterna é essa, Pai, que te conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Através da revelação, por isso essa setinha aqui, né? Através da revelação, por meio da revelação, o homem recebe o conhecimento de Deus. A partir desse conhecimento, como resultado desse conhecimento, o homem recebe o quê? O amor, porque ele passa a amar a Deus. Deus não é amado porque não é conhecido. É impossível alguém conhecer a Deus e não amá-lo. Quem não ama a Deus, esse é um sinal de que não o conhece. Quem conhece a Deus, ama a Deus. Porque esse amor é gerado pelo conhecimento. E esse amor leva à obediência. Porque ao conhecer a Deus, o homem vê que Deus é grande
e que ele foi criado em estado de sujeição. Toda a criação é sujeita ao Criador. Toda a criação foi criada subserviente ao seu Criador. A criação manda no Criador? A criação manda no Criador? Não. A criação obedece o Criador. Quando o homem conhece a Deus, ele conhece que Deus é o Senhor, que Deus é o dono, que Deus é a máxima autoridade e que o homem então está sujeito a Deus e ele então obedece. Obediência aqui é a mesma coisa que sujeição. E esta obediência, mas olha só, essa obediência é resultado do que, amados? Vocês estão um pouco falantes hoje, hein? Essa obediência é resultado de quê? E quase que melhorou, o volume aumentou um pontinho aí só no volume, né? Então a obediência é resultado do... Essa obediência, que é resultado do amor, é o que define adoração. Quando Jesus, em João capítulo 8, disse, conversando com a mulher samaritana, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, esses adoradores aí são pessoas que o obedecem. Pessoas que se sujeitam a Deus. Pessoas que se inclinam para obedecer a Deus. Por quê? Porque elas o amam. Não é porque elas são obrigadas a obedecer. Não é uma obediência por obrigação. É uma obediência por amor. Eu obedeço a Deus porque amo a Deus. Eu amo a Deus porque eu o conheço. E eu só o conheço porque eu recebi essa revelação. Revelação, diga, revelação gera conhecimento. Conhecimento gera amor. Amor gera obediência. E essa obediência aí é a adoração em espírito e em verdade. Por que em espírito? Em espírito, porque lá no nosso espírito nós temos a revelação de Deus. E o conhecimento de Deus é o conhecimento de toda a verdade acerca de quem é Deus. Por isso agora eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Então quando eu der a prova para vocês com 200 perguntas, o que significa adoração em espírito? Qual vai ser a sua resposta? Em espírito. O que é isso? O que é a revelação, adoração em espírito? Adoração em espírito. Acabei de falar para vocês e vocês já esqueceram. Adoração em espírito. O que é? A revelação de Deus no meu interior, no meu espírito. E em verdade, o conhecimento de Deus é o conhecimento da verdade. A palavra de Deus é a verdade escrita pelo Espírito Santo na minha alma. E é por isso que eu fui transformado então num adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Eu obedeço a Deus porque a palavra dele, a verdade, está imprimida pelo Espírito Santo de Deus no meu espírito, no meu interior. E por essa razão
Então eu obedeço a Deus, eu me sujeito a Deus. Isso é a adoração. Adoração que entrou nas igrejas aí nas últimas décadas, desde as últimas décadas do século XX e nessas primeiras agora do século XXI, entrou nas igrejas a heresia de que adoração é música, de que adorar a Deus é cantar, de que adorador é músico. Adorador é quem canta e toca. Isso é heresia, isso é mentira. Adorador é quem obedece. É quem se sujeita a Deus por amor e o obedece. Aquele que obedece a Deus em tudo quanto faz no seu dia a dia, agora veja, até quando canta, está adorando a Deus. Agora, quem não obedece a Deus, não é quando canta que está adorando a Deus. Está profanando o nome de Deus. Está atraindo a ira de Deus. Por isso que o profeta Isaías falou, e Jesus repetiu em Mateus 15 e Marcos 7. Esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Estão cantando em vão. Estão tocando em vão. Em vão me prestam culto. São cultos vãos, porque são cultos de pessoas que não obedecem a Deus no dia a dia. No dia a dia elas fazem o que elas querem e não o que Deus quer. Aí depois vem para a congregação cantar e dizer que porque está cantando está adorando a Deus? De jeito nenhum. Deus não está procurando músicos, nem cantores, nem tocadores. Deus está procurando gente obediente. E se for gente obediente, pode ser desafinada até o último grau, não acertar uma nota. Mas é um adorador. Porque obedece, não porque não sabe cantar. Ouviu, irmãos? Então, essa primeira coluna aqui que eu coloquei para vocês, era então que nós podemos chamar de o propósito inicial de Deus, quando Deus estava lá, antes do princípio da criação do mundo, antes do princípio, Deus estava concebendo a ideia desse ser que Ele quis criar para se revelar a Ele. Tá? Então repita mais uma vez. Revelação gera conhecimento. Conhecimento gera amor. Amor gera obediência. Obediência é a verdadeira adoração. Aleluia. Só que Deus, Ele é onisciente. Onisciente é que Ele conhece todas as coisas. Dentro da onisciência de Deus, tem vários elementos. Um desses elementos é a sua, diga aí, presciência. Presciência é a capacidade de conhecer as coisas antes que elas aconteçam. Antes que elas aconteçam. Depois que Deus baixou o propósito de criar o homem para se revelar a esse homem, para esse homem o conhecer, o amar e o obedecer, depois que Deus baixou esse propósito, então Deus viu, previu, conheceu, pré-conheceu, conheceu antes,
na sua presciência que esse homem ia pecar. E pelo pecado, tá? Esse propósito de Deus iria ser virado do avesso. Na segunda coluna está o propósito de Deus virado pelo avesso, virado ao contrário, como resultado do pecado. Deus viu que o homem ia pecar e o pecado torna o homem espiritualmente cego. A cegueira espiritual, tá? A cegueira espiritual, pela cegueira espiritual, o homem pecador, ele não tem revelação de Deus. Ele não tem revelação de Deus. Nós acabamos de ler aí Romanos. A criatura revela o Criador. Mas os homens pecadores estão aí assistindo todas essas criaturas, toda a criação, tudo que Deus fez, lindas montanhas, lindos bosques, lindas árvores, lindos oceanos, mares, toda a exuberância da criação de Deus, e eles não enxergam nada porque eles estão cegos. O pecado trouxe cegueira espiritual, de tal maneira que o homem não recebe a revelação de Deus. O pecado cegou ao homem para a revelação de Deus. A revelação gera conhecimento. A cegueira espiritual gera ignorância. Ignorância espiritual. O homem é ignorante acerca de quem é Deus, acerca da palavra de Deus, acerca dos propósitos de Deus. O homem se tornou, pelo pecado, um ser totalmente ignorante de Deus. E não existe salvação para a ignorância, não. A ignorância é condenada. Tá? Então, a revelação gera conhecimento, a cegueira espiritual gera ignorância. O conhecimento gera amor, mas a ignorância gera indiferença. Ó, os homens no pecado não estão, nem aí para Deus. Eles não conhecem quem é esse Deus. Eles não conhecem quem é Ele. Eles estão cegos. Eles não têm revelação. Como não tem revelação, não tem conhecimento. E como não tem conhecimento, também não tem amor. Eles são indiferentes em relação a Deus. A gente fala de Deus, para eles não, Deus não é isso tudo que está falando. Para mim, Deus não é isso tudo aí que está falando, não. Você é fanático. Tá? Eles são indiferentes em relação a Deus, porque eles não têm o que Paulo colocou lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, eles não têm o amor de Deus derramado em seus corações, porque esse amor é fruto do conhecimento, e eles são ignorantes. Ignorantes não amam. Ignorantes são indiferentes. Tá? São indiferentes. Você vê, a gente vê no jornal, por exemplo, né? A gente vê nos jornais aí, por exemplo, que é banho de sangue todo dia, né? A gente vê aí, né? Fulano morreu. A gente fica assim, né? Chocado, mas é indiferente para nós, porque nós não conhecemos esse fulano que morreu. Aí o repórter vai lá e entrevista alguém que é da família. Ah, a pessoa está chorando, está sentindo, porque ela conhecia. Ela conhecia, tinha algum amor, tinha algum afeto, porque tinha algum conhecimento. Mas nós estamos assistindo, a gente fica meio chocado pelo que está acontecendo, mas ninguém vai às lágrimas por causa disso, não é verdade? Porque nós não conhecíamos. Não é isso? Nós não conhecíamos. Quando não conhece, indiferença. Tá? Quando não conhece, indiferença. Quando conhece,
Quando conhece, o amor é gerado pelo conhecimento. A indiferença é gerada pela ignorância. O amor gera, a indiferença gera rebeldia. Que obedecer? Que tem que obedecer nada, não. Eu sou mais eu, tem que obedecer ninguém, não. Eu só obedeço a mim mesmo. Eu obedeço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Essa é a filosofia do mundo no pecado. Tá? As pessoas não estão sujeitas a Deus. O homem pecador, ele não se enxerga num estado de sujeição. Pelo contrário, ele só quer se enxergar num estado de domínio, em que ele é que domina as situações, as circunstâncias e as pessoas ao seu redor. Por isso que o mundo inteiro tem um conflito de interesse, onde cada um está interessado em ficar por cima, em dominar, em achar o seu lugar ao sol. Ser mais do que todo mundo. Mas se sujeitar, se humilhar, isso não faz parte. Isso não entra na cabeça dessas pessoas. Porque elas não conhecem a Deus. Então o que nós vemos aqui na segunda coluna é o contraste, por isso esse X aqui, o versos aqui, é o contraste da primeira. O pecado opera no homem o contrário, tá? O contrário extremo, tá? O extremo oposto daquilo que era o propósito de Deus na criação desse homem. Tá? O propósito de Deus era, diga, revelação gera conhecimento. Conhecimento gera amor. Amor gera obediência. Que o pecado causou no homem, diga, cegueira espiritual gera ignorância. Ignorância gera indiferença. Indiferença gera rebeldia. Com todas essas coisas geradas no homem por causa do pecado, todas essas coisas aí que eu coloquei na segunda coluna geram no homem o que eu coloquei aqui na terceira coluna. Primeiro, quando o homem tinha sido criado para Deus se revelar a ele, cego a essa revelação de Deus, o homem sofre de, não sei nem se existe essa palavra aqui, mas se não existir eu estou criando ela agora. Tá? Diga aí, autoendeusamento. O homem é o seu próprio Deus. Tá? O homem é o seu próprio Deus. O homem, para o homem pecador, ele é que é Deus sobre si mesmo. Ele é que é o seu próprio Deus. É por isso que eles dizem assim, ó, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu sou o dono do meu nariz. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. É minha vida, eu é que mando aqui, eu é que sou o meu dono. Ou seja, em tudo isso, o homem está dizendo, eu sou o meu próprio Deus. O autoendeusamento gera o quê? Diga, autoconhecimento. Onde o homem, né, ele quer se encontrar, ele quer se conhecer. Quem eu sou? É aqui que ele constrói, tá? No seu autoconhecimento, ele constrói as coisas que ele quiser para o perfil do seu eu, do seu
ego. É igual tem a propaganda da Barbie para as crianças. Você pode ser quem você quiser. Para as crianças já tem essa propaganda na televisão, sabia? Você pode ser quem você quiser. É isso que significa o autoconhecimento. Como o homem é o seu próprio Deus, então ele vai se apresentar ao mundo, ele quer que o mundo o conheça como ele quer ser conhecido, com a identidade, tá? A identidade que ele quer ter, porque é isso que agrada a ele. Se nasceu homem, mas quer ser conhecido como mulher, então ele vai fazer de tudo para ser conhecido como mulher. Se nasceu mulher, mas quer ser conhecido como homem, vai fazer de tudo para ser conhecido como homem. As pessoas são possessas, são propriedades de Satanás. E não é só na questão do homossexualismo e lesbianismo, não. É em tudo que o mundo aí oferece. Não, eu vou ser corintiano, até no time. Ah, não, eu prefiro ser flamenguista. E assim tudo que há no mundo, tá? Porque tudo que há no mundo é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Isso é tudo que há no mundo. Por isso, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, não está neles o quê? O amor do Pai. Aquele amor ali não está neles. O que está neles é a indiferença. E por isso, esse autoconhecimento, autoendeusamento gera autoconhecimento. Autoconhecimento gera amor próprio. É assim que eu me amo. Não estou nem aí se ninguém me ama do jeito que eu sou. É assim que eu me amo, é assim que eu me vejo, é assim que eu me quero, é assim que eu coloco o meu perfil aí no Facebook, no WhatsApp, na rede social, para todo mundo saber. Esse sou eu sou assim, eu me amo desse jeito. Eu me encho de tatuagem da cabeça à planta dos pés, não estou nem aí. Eu me amo desse jeito. Amor próprio. Tá? E esse amor próprio, ele é egoísta. Ele é egocêntrico. Ele não está nem aí para quem quer que seja. Nem para pai, nem para mãe, nem para irmão, nem para irmã, nem para família, nem para igreja, nem para ninguém na sociedade, nem para patrão, muito menos para Deus. Não está nem aí. É o que eu escolho, é o que eu decido, é o que eu quero, é assim que eu gosto, é assim que eu sou feliz. Que coisa, irmãos, que o homem virou, hein? Tá? Então, autoendeusamento gerando autoconhecimento, autoconhecimento gerando amor próprio, e amor próprio gerando vontade própria. Então eu vou correr atrás dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, do que eu quero para a minha vida, do que eu escolho para a minha vida. Não quero influência nem de pai, nem de mãe, nem de professor, e muito menos de Deus. Sou eu quem mando, eu é quem escolho, é a minha vontade. E se alguém quiser ser meu amigo, me apoie no que eu quiser. Porque se não me apoiar no que eu quiser, vai ser meu inimigo, porque a minha vontade vai prevalecer. Que coisa, irmãos. É assim que é a humanidade. É assim que é o homem
sem Deus. Isso é que o pecado fez com o homem. Por isso, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Porque o homem, é Deus de si mesmo. Paulo tem uma frase interessante aqui, o Espírito de Deus está me lembrando ela aqui agora. Filipenses, abra aí na sua Bíblia. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículos 18 e 19. Versículo 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Repito. Então, o Deus deles é o seu próprio ventre. O ventre significava, dentro das ideias dos escritores, o centro da vida. Ou seja, o centro da vida deles são eles mesmos. Isso significa que o seu Deus é o seu ventre. O centro deles são eles mesmos. Então, esse homem aqui, Esse homem aqui, ele seria o homem, aqui teocêntrico. Diga, teocêntrico. Esse era o propósito original de Deus, que o homem fosse teocêntrico. O centro da vida do homem, Deus, e não ele próprio. E não ele próprio. Com o pecado, o homem então agora virou antropocêntrico. Antropo é homem, ou seja, o próprio homem é o centro de si mesmo. Ou seja, o homem é o seu próprio Deus. Autoendeusamento. Gerando autoconhecimento, gerando amor próprio, gerando vontade própria. E é dessa vontade própria que veio a frase: querer é poder. Tudo isso é mentira. O homem não pode nada. Autoendeusamento, olha só, o homem se coloca responsável até pela sua própria existência. Como diz os existencialistas, um deles, René Descartes, que disse: eu penso, logo existo. Eu existo porque eu mesmo é que projetei isso. Eu mesmo é que pensei nisso.
Eu sou o meu próprio Criador. Eu mesmo, tá? É que me criei. Eu sou assim porque eu me fiz assim. Desse jeito. Eu sou uma obra das minhas próprias mãos. E é assim que eu gosto de ser. Prega o evangelho para ele. Ele cai de pau em cima de você. Essas pessoas odeiam a menor faísca ou centelha de ideia de Deus. Odeiam a Deus, odeiam Jesus, odeiam a palavra de Deus, odeiam o evangelho, porque eles se sentem ameaçados por qualquer ideia de Deus, ou de Jesus, ou de Bíblia. Eles sentem a sua vontade ameaçada, eles sentem seus sonhos, seus planos, seus projetos ameaçados. Ele não quer abrir mão disso, porque o Deus que eles servem, o Deus que eles adoram, são eles. E eles amam esse Deus deles aí pra valer. Fazem todas as suas vontades. São fiéis às suas próprias vontades, até o fim. É nisso que gostam, é nisso que têm os seus prazeres, é nisso que se alegram. Eles ficam cheios de alegrias, fuziantes, vibrantes de alegria, ao cultuar a sua própria vontade. Esse é o homem sem Deus. Isso é que o pecado fez com o homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ser o principal ser da criação, pelo pecado, ele se tornaria. Deus viu isso lá, Deus viu tudo isso antes. Pelo pecado, esse homem se tornaria o pior ser de toda a criação. O homem é pior que Satanás. O homem é pior do que qualquer demônio. Porque Satanás e os demônios foram anjos, e os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem foi o único ser no qual Deus, ao criá-lo, imprimiu a sua imagem. Em nenhum outro ser da criação. Nenhuma planta é imagem de Deus, nenhum animal é imagem de Deus, nenhum mineral é imagem de Deus, nenhum anjo é imagem de Deus. O homem foi criado para ser imagem de Deus. Por isso que o homem foi criado para ser o melhor ser da criação. Ao pecar, ele virou o contrário. Ele virou o pior ser da criação. O homem é um ser lamentável. É tão lamentável que, se nós pudéssemos imaginar que, de repente, desaparecessem todos os homens da face da terra, o que a terra viraria? Um imenso paraíso. Passarinhos vivendo à vontade, animais vivendo à vontade, árvores crescendo à vontade, o matagal tomando conta, as cobras por aí à vontade, comendo seus sapinhos, e, entendeu? Os peixes no mar, nos rios, tudo maravilha, que seria um paraíso sem o homem. Os demônios não iam poder fazer nada, porque os demônios não podem possuir bichos. Os porcos lá foi uma exceção
E por isso que os porcos preferiram se suicidar do que ser porcos possessos. O mundo seria um paraíso sem um homem. Com o homem, o mundo é um inferno. Um inferno de corrupção, de roubalheira, de prostituição, de crimes, de homicídios, de invejas, orgias, ciúmes, brigas, pancadarias, gritarias, palavrões, blasfêmias, impaciência, nervosismo, porque cada um quer impor suas vontades próprias acima das dos outros e de todo mundo. E quando sente suas vontades próprias ameaçadas, não tem o menor pudor ou temor de matar quem quer que seja. O homem extermina qualquer um que se levante contra a sua vontade. Ele mata, porque ele é ódio puro. É maldade pura. O ser humano virou um lixo. E esse ensinamento que vocês estão recebendo aqui hoje vai contra todas as filosofias humanistas que nas últimas décadas, principalmente nos 2 últimos séculos, do século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI, as filosofias humanistas exaltaram o ser humano, tá? Exaltaram a humanidade. Porque tudo isso aqui que o homem ele já sempre foi, mas quanto mais passado, mais timidamente. Quanto mais presente, mais sem nenhum destemor, sem nenhum medo, sem nenhuma vingança, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. O ser humano já foi mais recatado antes da revolução industrial e da revolução tecnológica. Quando não tinha tanta comunicação, foi mais recatado. Mas já estava com tudo isso aí dentro dele. Haja vista na história todas as manifestações anticivilizadas dos seres humanos e manifestações violentas, culturas violentas, e tanto derramamento de sangue, tanta prostituição e maldade nos homens por causa do pecado. O pecado acabou com o ser humano, irmãos. O pecado acabou com os seres humanos. E aí vem a pergunta assim, né? Aí vem a pergunta assim: se Deus... muita gente já me fez essa pergunta. Se Deus enxergou tudo isso aqui, se Deus viu o que o homem ia virar, por que que mesmo assim Deus o criou? Por que que mesmo assim Deus o criou? Jó, capítulo 42, versículo 2. Último capítulo do livro de Jó, 42, versículo 2. Jó, louvando ao Senhor, sob a inspiração do Espírito de Deus, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Repito. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia.
nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Qual foi o plano original de Deus? Criar um ser para se revelar a Ele, e esse ser o conhecer, o amar e o adorar pela obediência, pela sujeição. Deus viu que esse plano receberia uma ameaça de ser frustrado por causa do pecado, porque inevitavelmente o homem iria pecar. O pecado do homem foi inevitável. Inevitavelmente o homem iria pecar. Por melhor que ele tivesse sido criado, ele iria pecar. Se Deus, por causa do pecado, desistisse do seu plano, então Deus estaria dizendo que o pecado foi mais poderoso do que Deus. Porque o pecado conseguiu frustrar o plano de Deus. Então, Deus, que já havia determinado o seu propósito de criar o homem, tá? Para fazer tudo isso aqui com ele, revelação, trazer a ele conhecimento, revelação, conhecimento, amor, obediência. Tá? Deus então, né, fez um outro download. Ele baixou um novo plano. O plano da salvação. Através do plano da salvação, Deus prova que Ele é mais poderoso do que o pecado. Porque apesar de tudo o que o pecado fez com o homem, pelo plano de salvação, Deus prova que Ele tira do pecado quantos Ele quiser tirar. O plano da salvação não envolve, em todo o contexto da Escritura, você vai entender que o plano da salvação nunca envolveu a salvação de todos os homens. Porque o justo salário do pecado é a morte, e Deus, na sua justiça, não vai tirar este justo salário de todos os homens. Mas dentre todos os homens pecadores, tudo isso antes de começar a criar, antes da fundação do mundo, Deus, que na sua presciência conheceu antecipadamente todos os homens que Ele ia chamar à existência durante todo esse período de tempo, conhecendo a todos esses homens, dentre eles, Deus escolheu a quantos Ele quis, para especialmente neles ministrar a sua obra de salvação. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, vamos abrir, Efésios capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. Você pode perceber aí, se a sua Bíblia, né? A sua Bíblia é como a minha aqui, revista e atualizada, né? Que quando começa o versículo 3 aqui, não tem nenhum ponto até o versículo 14.
É isso mesmo? Então, é um texto único aí. É um texto único aí do 3 ao 14. Do 3 ao 14. Efésios 1, do versículo 3 até o 14. Vocês têm coragem de ler comigo? Então vamos ler juntos, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Maravilha, hein? Isso aqui passou a ser conhecido como um hino soteriológico, que alguns dizem que foi até cantado nas igrejas primitivas. Cantava isso aqui, né, esses versículos aqui do 3 ao 14, como um hino da salvação. Tá? Um hino acerca da salvação. Há muita coisa a ser destacada aqui. Uma delas, para começar, no versículo 4, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Vocês. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, aqui diz que Deus escolheu a quem? Os salvos. Paulo fala aqui em nome de todos os salvos. Assim como nos escolheu. Quando foi essa escolha? Antes da fundação do mundo. A fundação do mundo foi aqui, ó. A fundação do mundo foi aqui no princípio. Antes da fundação do mundo, quando somente Deus existia, enquanto ele baixava todos esses propósitos, antes da fundação do mundo, quando ele viu que todos os homens iriam pecar, antes da fundação do mundo, entre todos esses pecadores, Deus escolheu aqueles
que ele mesmo quis, tá? Para serem santos e irrepreensíveis perante ele. Para não serem como os outros pecadores, para serem diferentes dos outros pecadores, para serem santos e irrepreensíveis perante ele. Ok? Agora preste atenção. Tem gente que prega errado por aí e ensina errado, que fala assim, né? Que, então, de acordo com a presciência de Deus, olha isso aqui é uma pregação errada, mas muito famosa aí fora, tá? De acordo com a presciência de Deus, Deus viu quem ia se converter, quem ia aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e como ele conheceu essas pessoas antes, então eles sabendo que essas pessoas iam se converter, ele as escolheu. Errado. Isso é heresia. Isso é mentira. A escolha de Deus não é baseada na escolha do homem. Se assim fosse, então Deus estaria sujeito ao homem. O homem continua com a sua vontade própria, e vamos dizer que alguns desses homens colocaram essa vontade própria em Deus. Aí Deus viu isso, e aí Deus foi lá e fez a vontade desses homens e os salvou. Não, senhor. Não é assim, não. O critério de Deus para a escolha não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. E é o que nós lemos no versículo 11. Prestou atenção quando lemos o versículo 11? O versículo 11 mostra o critério. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Repito. Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não faz nada conforme a vontade dos homens. Deus não tem nenhum respeito, nenhum apreço, nenhuma simpatia à vontade de homem nenhum. Deus não faz vontade de homens. Todas as coisas que Deus faz, Ele as faz conforme o conselho da sua vontade. Porque só a vontade de Deus é soberana. A vontade do homem é imprestável. A vontade do homem é contaminada pelo pecado. A vontade do homem é antropocêntrica. Mesmo quando ele pensa que essa vontade está levando ele para Deus, é antropocêntrica. E Deus não faz essa vontade. A vontade de Deus é teocêntrica. Teocêntrica. Portanto,
Tem gente que pega essa frase aqui, né, muito bonita, que fomos salvos na presciência. E aí usa até, né, onde a palavra presciência aparece de maneira muito forte, muito bonita, é lá na carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, vamos ver logo no início, quando ele escreve aos eleitos, e ele identifica esses eleitos no versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dentro da saudação da sua primeira carta, Pedro escreve: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Leiam. Então, a palavra presciência, tá vendo? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí tem gente que pega presciência e vai explicar desse jeito. É porque o Pai já viu quem ia aceitá-lo. E baseado então, tá, nessa atitude desses homens, que o Pai viu que ia aceitá-lo, então Deus os escolheu. Errado. A escolha de Deus é independente de qualquer ação do homem. Senão a salvação seria por obras, mas ela não é. A escolha de Deus é uma escolha livre, porque Deus é o único ser que tem liberdade plena de escolha. Portanto, o critério de Deus para escolher, para eleger quantos Ele quis para a salvação, não segue nenhum critério humano, mas simplesmente a vontade soberana de Deus. Ele não se aconselhou com ninguém, ele só se aconselhou com o conselho da sua vontade. Ele conheceu toda a humanidade antes de existir, viu toda a humanidade cair em pecado, e dentre toda a humanidade, ele falou: eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquela, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E dentre toda a humanidade que ele ia chamar à existência, tanto a humanidade que já passou aqui pela terra, já passou pelo tempo, como a humanidade que está passando agora, como nós, por esse tempo, e como a humanidade que vai existir ainda até o fim, que vai ser chamada à existência ainda até o fim. De todos esses, Deus já escolheu, já elegeu e já registrou no céu, num registro chamado na Bíblia de o livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo. O livro da vida não está sendo escrito. Se tivesse sendo escrito, não seria livro. A palavra livro significa estar pronto de capa a capa. O livro da vida já foi escrito. E as pessoas não vão escrevendo o livro à medida que elas vão se convertendo. Não. E eu já vi muita gente pregando isso, nesses famosos apelos que inventaram aí do início do século XX para cá,
Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você vier à frente agora, aceitando Jesus, é um grande passo que você vai dar na sua vida. Se você vier agora à frente aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, agora mesmo Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Mentira! Isso é para lembrar quem é mesmo o pai da mentira? Satanás. Isso é mentira, irmãos. O livro da vida já está escrito. Já está pronto. Antes da fundação do mundo. O livro da vida já está escrito. O livro da vida já está pronto, e lá está escrito o nome de todos os eleitos de Deus, de todos os escolhidos de Deus, e nenhum desses nomes será cortado do livro da vida do Cordeiro, uma vez que está lá escrito, isso é para sempre. Isso é escolha de Deus, escolha soberana de Deus, escolha porque Deus quis. E ponto final. Não existe argumento contra os propósitos de Deus, porque nós acabamos de ler Jó 42:2. Bem sei que tudo podes. Tem gente que fala assim, tem gente que ouve isso aqui que eu estou pregando para você, fala assim, mas Deus não pode fazer uma coisa dessa. Não, bem sei que tudo podes. A Bíblia não diz isso? A Bíblia não diz isso, irmãos? Bem sei que tudo podes. Então, como é que você vem com essa? Não, Deus não pode fazer uma coisa. Pode sim. Deus pode tudo. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado? Porque o próprio Deus é quem age na realização dos seus planos. E por isso ele disse através do profeta Isaías, agindo eu, o homem impedirá? O pecado impedirá? Satanás impedirá? Algum demônio impedirá? A própria pessoa impedirá? Não, porque a própria pessoa eleita, ela recebe a graça irresistível. O eleito não consegue, com o pecado que o atingiu, como atingiu toda a humanidade, o eleito não consegue resistir à graça. Diante da graça de Deus, ele se rende a Deus. Porque é eleito. Porque é eleito. Os eleitos de Deus, tá? Os eleitos de Deus. Por isso que existe uma discriminação. E é por isso que de vez em quando eu prego aqui para vocês, quando a gente topa aqui com algum texto que fala sobre isso, sobre acepção, e que fica por aí na boca de todo mundo, eu só escuto todo mundo dizendo por aí que Deus não faz acepção de pessoas. É claro que faz. Deus faz acepção de pessoas. Agora, nós temos que ver em que aspectos Deus não faz acepção de pessoas e em que aspectos Deus faz acepção de pessoas. Aí é diferente. Aí tem que estudar a Bíblia. Ninguém quer estudar a Bíblia, mas tem que estudar a Bíblia para você ver. A Bíblia vai dizer para você em que aspectos Deus não faz acepção de pessoas. Em muitos. Por exemplo, para todos Deus faz nascer o sol. Não é isso que Jesus falou? Deus faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos. Deus faz chover sobre justos e sobre injustos. Deus chamou todos à existência. Você lê Paulo pregando lá em Atos 17. A
todos, sem acepção, a todos Deus dá vida, respiração e tudo mais. A todos. Então, aí são coisas onde Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem outras coisas que Deus faz acepção de pessoas. Na doutrina bíblica da salvação, Deus faz acepção de pessoas. Por quê? Porque o plano de Deus nunca foi salvar todo mundo. Se o plano de Deus fosse salvar todo mundo, esse plano não poderia ser frustrado, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se o plano da salvação é para salvar todo mundo, esse plano já está frustrado? Então não pode ser um plano de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Por que há gente que não é salva? Então, para todos os que não são salvos, o plano de Deus foi frustrado. Eles não são salvos porque Deus não tinha plano para salvá-los. Os salvos estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, e cada um deles estará na glória eterna, no estado definitivo de salvação. E aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro estarão definitivamente no justo estado definitivo de condenação. Já vem ao mundo nesse estado. Então, na doutrina bíblica da salvação, tem acepção de pessoas. Você pode achar muito cruel chegar para uma mulher que está grávida de gêmeos e dizer para ela assim, ó, um deles é para salvação e o outro é para condenação. Foi o que Deus disse para a grávida Rebeca, mulher de Isaac, que estava grávida dos gêmeos Esaú e Jacó. E Deus diz para Rebeca: amei Jacó e odiei Esaú. E em hebraico usa o verbo odiar, viu? Em português coloca o verbo aborrecer, para dar uma quebrada aí no clima. Mas o verbo usado em hebraico é o verbo odiar, o verbo haser. Amei Jacó e odiei Esaú. Com isso Deus está dizendo, eu escolhi Jacó para ser um dos meus eleitos na salvação, e eu não escolhi Esaú para isso não. Esaú está no meio de todos os outros pecadores que vão para o estado de eterna condenação. Esaú até criou uma nação, a nação de Edom, os edomitas. Aí Deus levantou o profeta Obadias, vai lá e prega para os edomitas que eu vou destruí-los e não restará mais ninguém da descendência de Edom, da descendência de Esaú na face da terra. Existem povos antigos que têm descendência até hoje aí na face da terra. E existem outros povos que Deus exterminou a descendência deles. Você não acha aqui na face da terra nenhum descendente deles. Um deles é Esaú. Deus exterminou a descendência toda de Esaú. Não sobrou ninguém. Não tem nem DNA de Esaú mais na face da terra. Deus é sério, né? É por isso que não se brinca com Deus. É por isso que não se zomba de Deus. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Deus é sério, mas o homem não leva a sério.
Porque pelo pecado ele está cego. E Paulo falou sobre essa cegueira em 2 Coríntios, abre aí. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3 e 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Leiam. Aleluia. O evangelho está encoberto, tá, para esses homens, por isso eles estão espiritualmente cegos, porque o Deus está com letra maiúscula, e o Deus desse século está com letra minúscula. O Deus desse século, quer dizer, o diabo, cegou-lhes o entendimento. Tá? Estão cegos. Deus abriu o seu entendimento? Isso é um sinal de eleição. Glória a Deus. Os eleitos têm a sua cegueira espiritual curada em Cristo Jesus. Para enxergar, para serem iluminados, para enxergarem a verdade e viverem de acordo com essa verdade, cumprindo então o plano original de Deus. Revelação gerando conhecimento, conhecimento gerando amor, amor gerando a verdadeira adoração, que é a obediência. Aleluia. Tudo isso foi planejado antes quando Deus começou aqui, ó. Nós estamos aqui, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus começou a criação aqui no princípio, tudo isso já estava planejado. O que Deus está fazendo agora? Durante todo o desenrolar da história nesse tempo, Deus está realizando tudo o que Ele planejou. Ele não está planejando mais nada. Ele está só realizando tudo o que Ele planejou. Chamando à existência todos os homens. Sejam esses homens vasos de misericórdia, preparados antes da fundação do mundo para a glória. Sejam eles vasos de condenação, vasos de ira, também preparados antes da fundação do mundo para a eterna condenação. Então não vem com essa pregação emocional que dizem por aí, tá? E humanista. Ai, não, eu não posso acreditar num Deus que chama pessoas à existência já predestinadas para a condenação. Eu não posso acreditar num Deus assim. Ok, então não acredite e vá para o inferno, porque é exatamente assim que Deus é exatamente assim que Deus fez. E é exatamente assim que a Bíblia Sagrada, em todo o seu contexto, nos ensina. Você quer ficar contra a palavra de Deus?
acreditando nesse humanismo que exalta o homem e diminui Deus? Deus é Deus, amado. Só o Senhor é Deus. O homem é pó e cinza. Que bastou aprender a respirar, cuja respiração quem deu a ele foi Deus, e já se endeusou, e está por aí na terra se endeusando. Pensa que Deus dá alguma moral para isso? Não, senhor. Pó e cinza. Então, na aula que vem, que vai ser a nossa última de interpretação, né, vocês vão ver também, né, vocês vão ver também como que Deus trabalha, tá? Deus trabalha a obra da sua salvação, salvando os eleitos no meio do grande contexto numérico de toda a humanidade. Porque o resultado numérico é que a maioria da humanidade está condenada. A salvação é para poucos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É nesse tema que vamos trabalhar, então, na sexta-feira que vem. Amém?